Boa noite, Vladimir. Boa noite a Boa noite. todos. Essa é a Rádio Céu, é a rádio de estudos da consciência livre. O nosso propósito, pessoal, é de levar luz e informação a todos. O mundo é dos despertos. Então tá, estamos hoje aí com o nosso convidado, Vladimir Batista. Ele vem aí com um tema bastante interessante, psicólogo e terapeuta retrocognitivo. Viver simplesmente ou simplesmente viver? Viver não é fácil. Por que deveria ser, né? Nossa busca pelo sucesso, consumismo, visão espiritual da vida versus vida pragmática, busca pela felicidade e outro em nossa vida, satisfação versus prazer e etc. Então tá, vamos a esse belo tema. Boa noite, Vladimir. Boa noite. Boa noite a você, Suzana. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Ok. Então, vamos dar introdução nesse tema aí. Vladimir, sinta-se à vontade, a casa é sua. Obrigado, gente. Olha, primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês, mas essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando ideias, né? Isso é extremamente estimulante para a gente que está sempre pesquisando, até por força da nossa atividade profissional, mas também pela nossa maneira de encarar a vida como sempre um grande aprendizado, né? A iniciativa de vocês de criarem esse espaço na internet, onde tantas e tantas pessoas vêm contribuir com uma visão diferente da vida, né? Só vem engrandecer mais essa oportunidade que nós temos de aprendizado. É um prazer realmente, viu? Você está de parabéns, toda a equipe, né? Enfim, que propicia essa oportunidade para todos nós. Ok? Bom, antes de entrar diretamente no tema, como eu já fiz na outra oportunidade, falando sobre sentimento de culpa, tudo aquilo que nós vamos apresentar aqui não tem como objetivo vir trazer um conhecimento novo ou querer aqui dar respostas definitivas. Não, muito pelo contrário. Nós viemos aqui fazer uma reflexão. É a minha reflexão, a minha maneira de ver, que também está totalmente contaminada não só pela minha formação profissional como psicólogo, como terapeuta de vida passada, ou terapeuta retrocognitivo, como life coach, mas como ser humano que está em contato com muita gente, com muitas realidades, muitas maneiras de ver a vida. E aquilo que a gente que nós passaremos aqui hoje, encare com um mero convite à reflexão. Quem gostar do assunto, querer se aprofundar, o que não falta é gente gabaritada, escrevendo, divulgando ideias que venham a contribuir a esse aprender a viver, que não é fácil, né? E como nós dissemos, e por que deveria ser? Pois bem, na nossa atividade profissional como psicólogos, né, como terapeuta de vida passada, nós encontramos diariamente essa frase: a vida não está fácil, né? E geralmente não está fácil, vem acompanhado de outras frases como não é justo, essa família, não é justo esse emprego, essa vida, enfim. Fora aqueles que dizem, Deus enganou, acho que entregou o pacote errado, essa conta não é minha, não fui eu que gastei tudo isso, né? É muito parecido com aquilo quando nós recebemos o boleto, né, com a conta do cartão de crédito, mas eu gastei isso, né? Enfim, a vida, ela nos apresenta os resultados da nossa escolha, né? E às vezes, ou a maioria das vezes, é difícil assumir que a vida é resultado, nem prêmio, nem castigo. E sobre o enfoque reencarnacionista, né, nós nos deparamos às vezes com alguns comentários do tipo assim, mas se isso aí foi de vidas passadas, o que eu tenho com isso? Foi o meu espírito e não eu. Às vezes existe até uma ideia distorcida de quem seja este eu, né? Por que isso? Nós geralmente nos referimos até ao nosso corpo, né, como dizendo assim, meu fígado está mal, meu sangue subiu, a carne é fraca,
Ou então partimos logo para uma explicação mais científica, a herança genética, né? O filho que puxou o pai, ou sempre o lado da família do outro cônjuge, né? Ele puxou, isso aí é a tua família. E, enfim, um belo dia eu estava lá no consultório, né, atendendo um cliente, e ele vinha com uma queixa de infelicidade já há muito tempo, né, tendo dificuldade em lidar com algumas situações da sua vida, tanto profissional quanto pessoal, familiar, enfim. E um dia ele entrou confessando-se assustado, mas não com os problemas, assustado com a felicidade. Veja que coisa interessante. Ele dizia o seguinte: sabe, eu não estou entendendo. Eu de repente comecei a refletir, comecei a pensar mais, levando em consideração todas as reflexões que surgiram aqui no consultório, passei a adotar algumas ideias, ler alguns livros, praticar algumas coisas como meditação e tal, e eu começo a perceber que a vida está melhor e está funcionando. E isso está me deixando apavorado. Mas por quê? Porque aí vem a frase: pior do que ser infeliz é começar a ser feliz e perder, aliás, e temer perder essa felicidade. Ou seja, o que ele traduziu nessa fala é aquilo que a gente percebe em muitos de nós, né? Eu me incluo também nessa dinâmica. A ideia de que ser feliz, ou a felicidade, é algo episódico e que praticamente não faz parte do nosso contrato, né, nesse mundo. Isso por quê? Porque nós acabamos nos acostumando ao sofrimento. E isso é em consonância com aquilo que nós dissemos no último encontro que tivemos aqui, através do Radical, né? Através desse mecanismo da culpa, castigo. Ou seja, a culpa, o sentimento de culpa, ele traz embutido a ideia de que um dia eu serei castigado pela culpa que eu sinto, seja ela justa ou injusta, seja ela identificada por uma causa que eu tenho em mente, ou uma culpa interna no meu ser que eu não consigo nem identificar o motivo dela. Mas essa culpa, ela está ligada então ao castigo, portanto ao sofrimento. Esse sofrimento traz uma espécie de acomodação, ou seja, eu me habituo a ele, eu me habituo a sofrer, me levando a um comportamento vitimista, né? Ou seja, é assim porque é assim, será assim, é esperado, sempre foi assim. Quando eu consigo largar de mão a culpa e assumir a responsabilidade pela vida, e isso é uma mudança radical, não é uma mera questão semântica, culpa, responsabilidade, mas quando eu assumo a responsabilidade pela minha vida, eu assumo também, eu reconheço também a minha humanidade. Eu passo a me auto-perdoar por todas as falhas e erros que eu tenha cometido e, por conseguinte, acabo entendendo, interpretando as ações do outro também como sendo humanas e, portanto, o perdão passa a ser muito mais fácil daqueles que convivem comigo. Eu passo, então, a ter uma movimentação na vida onde a ação reparadora consciente é o tom que eu dou à vida. Isso me gera, então, um comportamento maduro e autônomo. Mas só que, para abrir mão desse vitimismo, daquilo que nós estamos habituados a nos ver como perseguidos, ou como vítimas do destino, ou vítimas até mesmo das nossas decisões, abrir mão disso gera perdas. Significa perder os ganhos secundários, né? Porque mesmo sofrendo nós temos ganhos. Uma espécie de, digamos assim, roteiro conhecido. Eu sei que vou sofrer e conheço o sofrimento. O que me assusta é o desconhecido com essa promessa de ser feliz, né? E isso me joga num comportamento acomodado, onde a preguiça, né, ela emperra a minha vida, pois a vida, ela gera movimento, a vida se traduz em movimento, e a evolução
ela surge então, ou seja, a mudança, a superação das dificuldades, surge a partir do momento que eu me incomodo, que eu não mais me satisfaço. Nós nos movemos, nós mudamos a nossa vida quando o incômodo atinge um ponto, um patamar em que nós estabelecemos definitivamente uma posição, nós conseguimos identificar uma certa correlação entre as minhas escolhas e os resultados, não mais com uma culpa, mas com a coragem de assumir as responsabilidades e transformar os tais erros, aquilo que nós fizemos, ou que fizeram conosco, em experiência. A vida, ela ensina através da reflexão, que nós podemos adotar, como nessa oportunidade que estamos aqui falando, ouvindo, enfim, ou através da dor. Pode parecer uma frase meia piegas, né? Ou a gente aprende pelo amor ou pela dor, mas é por aí mesmo, né? O amor, quando citamos, é um amor consciente, aquele amor em relação à própria vida, ao saber, né? Ao conhecer a nós mesmos. Então veja só, se eu não dou atenção a esse conhecimento, se eu não leio os sinais da vida, vai ser a dor, vai ser o incômodo que vai forçar a minha movimentação. O próprio sofrimento, portanto, né, se torna um aliado na construção e na manutenção da tal felicidade. A manutenção sempre será exigida para tudo aquilo que é bom, prazeroso, que se relacione com a minha felicidade, né? Se nós pegarmos assim, um exemplo grotesco, grosseiro mesmo, o carro zero, a casa nova, o emprego novo, o relacionamento novo, ou tudo aquilo que você acredite que está chegando na sua vida como novo, né? Nada disso tem uma garantia total, estendida, né, e eterna. Tudo exigirá sempre mudança, tudo exigirá sempre renovação. Não existe o carro zero definitivo. Eu até brinco muitas vezes com um mito, uma lenda dos nossos tempos, né? A escova definitiva, para vocês mulheres. Vocês acreditam na escova definitiva? Ela existe? Não existe. E todas sabem que a escova definitiva dura uma semana, talvez, 15 dias, um mês, mas a primeira chuva acaba com ela. Ela não é eterna e nem definitiva. Ela é provisória. Tudo é provisório na vida. Tudo é provisório. Todas as nossas relações, todos os contextos onde estamos. Nosso corpo é provisório. Nós mesmos, com as nossas verdades, com as nossas crenças, tudo isso é provisório e precário. Portanto, até mesmo esse nosso bate-papo, daqui a algum tempo, muitas coisas que eu disse, para mim mesmo, se tornarão obsoletas. Por quê? Porque isso faz parte da dinâmica da vida. A transitoriedade de tudo, inclusive de mim mesmo. A mudança, ela é o sinônimo da vida. Mas sofrer. Sofrer é mais fácil. Sofrer e viver não. E sofrer é mais fácil por quê? Para sofrer, basta estacionar, não se mover, e esperar que o outro, de repente, se canse de bater ou de nos fazer mal. E que o mal passe com o tempo. Aquela ideia, tudo passa, isso vai passar. Não, tudo muda, e isso vai mudar. E, portanto, passará aquela condição estática. Não existe isso. Tudo muda na vida. A situação estática, ela simplesmente equivale à morte. E a morte não existe em nenhum contexto desse universo. Portanto, né, se nós pensarmos, como eu falei há pouco, o incômodo nos força a mudança, e a mudança nos leva a outra posição, outros resultados, que trarão outras possibilidades de continuar em busca da felicidade. Mas isso exige, viver assim exige um esforço consciente e uma certa humildade perante as próprias limitações, aliada naturalmente a uma vontade em querer transformar resultados,
sejam eles sucessos ou fracassos, em experiências. Mas, acima de tudo, nós devemos honrar o compromisso conosco mesmo, de resgatar o ser de luz que todos temos dormindo dentro de cada um de nós, né? E para espíritos, agora falando como espírita ou espiritualista, e para espíritos criados por Deus, nosso Pai, nós estamos destinados a assumir a responsabilidade como co-criadores. Viver não pode ser fácil para seres tão especiais. Não seria digno. Os desafios devem estar à altura de nossa herança divina. Como já disseram para nós um dia, um irmão maior, vós sois deuses. Não. Viver não é fácil. E por que deveria ser? É isso aí. Podemos começar o nosso bate-papo. Simplesmente ou simplesmente viver não é fácil. A Ana está perguntando, o Vladimir, Sim. Qual a receita para se viver bem? Bom, é complicado, hein? É bastante complicado. Não, sabe por que é complicado? Porque a resposta é simples. Que, por ser simples, pode não atender a expectativa. A gente sempre busca um negócio muito mais elaborado, mais complexo, justamente para ter a desculpa de não aplicar. Mas olha só, para viver bem, basta que eu viva consciente daquilo que eu sou e daquilo que eu quero me tornar, sem máscaras. É difícil abrir mão de todos os rótulos, de tudo aquilo que nós achamos que os outros esperam de nós. Para viver bem, eu deveria procurar viver coerentemente, né, e congruentemente com aquilo que é importante para mim. Aí alguém poderia dizer, mas se a minha escolha for errada, e se me trouxer sofrimento? Veja, mas não existem escolhas erradas. Existem resultados inesperados ou distantes daquilo que eu esperava, que pode me dar algo precioso, como eu já falei antes, que é a experiência, e a partir dela fazer novas escolhas. A ilusão ou o engodo, o engano, é quando nós entendemos viver bem como algo estático, como algo que fosse, como ela disse, a receita. A receita pressupõe algo assim, olha, você faça isso sempre, que nunca vai mudar e dar errado. Pô, seria ótimo se você vivesse sozinha, numa sala, pela eternidade, sem ter que se relacionar com ninguém e sem ter nenhuma alteração física, inclusive, de você mesmo. Aí não haveria mudança. E quando você encontrasse a resposta do que é viver bem, ela valeria para toda a eternidade. Mas não é assim que funciona. Viver bem significa viver o agora, em perfeita harmonia. Amanhã, ou daqui a 5 minutos, entra um novo elemento no contexto e o viver bem de antes já não serve mais. Muito interessante, bem colocado mesmo. As pessoas deveriam procurar mais uma reforma íntima, né, o Vladimir? Porque tudo vem de dentro para fora, certo? Certo. Há uma transformação, aliás, reforma íntima vem de transformação. Sim. Ah. É isso aí. Olha, a reforma íntima, que é um termo muito usado dentro do movimento espírita, ela é realmente um projeto de mudança muito interessante. Porém, eu sempre coloco a seguinte coisa. Nós precisamos tomar cuidado em adotar certas fórmulas prontas, né? Ou respostas que parecem ser generalizadas, assim, podem ser para qualquer um. Veja só. Vamos pegar essa questão da reforma íntima, se separar em as duas palavras. Reforma, que seria a alteração daquilo que está, daquilo que é, e íntima, que se refere ao indivíduo, a ele próprio, não a um grupo, não a um conjunto, né, mas a ele, indivíduo único em todo o universo. Ele é um indivíduo, ele é uma pessoa única. Portanto, essa reforma se refere a ele,
Não pode ser aquela que é distribuída em papelzinho, ó, faça isso, siga esses 10 passos e tudo será resolvido. Não vai funcionar. Por quê? Porque você é único, né? Não tem um remédio único que atenda a todos, mas um remédio para cada um, porque cada um é cada um. Então veja só, agora vamos ver a reforma. Como é que a gente faz uma reforma? Se nós formos levados pelo impulso, a gente vai reformar tudo aquilo que o nosso julgamento momentâneo acusar como irregular. Aí eu entro na minha casa, não estou hoje muito satisfeito com a cor da parede, tenho que mudar a cor da parede, tenho que mudar o piso, abrir uma porta aqui porque não estou gostando dessa porta que está hoje. E mais, aí o pior é que, como eu vivo numa sociedade com outras pessoas, muitos vão dizer para mim qual seria a melhor cor, o que eu deveria fazer com a minha fachada de casa. E aí terão várias opiniões. E se eu ouvir a todas, cada uma trará um projeto de reforma. Mas mesmo assim, com todos os palpites, com todas as ideias, como é que eu inicio uma reforma que seja consistente e coerente? Em tese, eu não posso sair quebrando a parede, trocando tomada, trocando canos, piso, teto, não. Geralmente, uma reforma bem orientada e bem planejada se faz necessário. Ou seja, eu entro, vejo tudo aquilo que eu acho que aparentemente está em desacordo com meus objetivos de viver bem. E aí relaciono todos os itens, da tomada que está dando choque, ao teto que eu acho que deve ser trocado, a pintura da parede, tudo, coloco tudo relacionado. E aí eu faço uma programação do que seria o primeiro passo. Vou atender o mais urgente, o mais barato, o mais fácil, o mais complexo, aquilo que envolve mais recursos, o quê? Eu vou adotar então uma metodologia para fazer ou iniciar essa reforma. Depois disso, eu ainda tenho que ver se eu tenho recursos suficientes para encarar essa empreitada. E aí, se eu não tiver os recursos, eu provavelmente vá necessitar da ajuda da mão de obra especializada ou até mesmo de recursos financeiros para bancar a obra. Levantados todas essas informações, aí eu preciso tomar decisão do que realmente eu vou querer mudar, do que eu posso mudar, se a decisão vai ser fazer sozinho ou em companhia, em parceria, se eu vou contratar alguém, um serviço, seja lá o que for, enfim. E aí eu inicio uma reforma factível que me dará resultados e me fará ter o prazer de ver esses resultados, mesmo que pequenos, mesmo que a reforma seja parcial, me dando ânimo para continuar a reforma. Aí vamos supor, eu terminei a minha reforma. Basta? Ela é definitiva que nem a escova? Não, não é. Porque o tempo passa, eu mudo e de repente a cor já não me agrada mais. E eu me vejo envolvido em mais um projeto de reforma. Reforma íntima, portanto, não é muito diferente disso. Eu preciso ter a ideia de que é um projeto que é eterno. Enquanto eu existir, e eu vou existir por toda a eternidade, eu estarei sempre me reformando. É constante, então, né, Batista? E perene. Não, essa do recurso que tu falou da mão de obra é uma boa explicação do que realmente, né, eu vou querer mudar, se eu vou querer fazer o mesmo ou não, com o meu externo. É uma boa explicação. Eu ainda não tinha visto essa explicação ainda. E sabe uma coisa interessante é o seguinte, né? A gente precisa, quando a gente fala de recursos, por exemplo, as pessoas, de modo geral, né, todos nós, digamos que eu estou passando um determinado problema e eu identifico que esse problema ele tem, na realidade, a sua origem na minha maneira de ser. E eu identifico, portanto, que eu tenho que reformular alguns comportamentos, alguns hábitos, né? E aí eu me dou conta da responsabilidade que eu tenho com relação à própria vida. Aí eu posso cair, infelizmente, né, na tentação de querer mudar tudo para agradar ao outro e não para tentar superar a minha limitação momentânea. E aí eu posso recorrer a N contextos
para buscar um apoio a essa mudança. E digamos, eu vou buscar na religião, vou buscar na terapia, vou buscar numa dieta, vou buscar numa atividade qualquer, num grupo de estudos, ou me associando a alguém, eu vou buscar ajuda. Essa ajuda, nós precisamos entender também que esse recurso externo em apoio a esse processo de mudança, ele é precário, ele é provisório, ele é limitado, né? Ele nunca vai dar todas as respostas definitivas, porque senão nós ficamos tentados a usar as mesmas ferramentas para lidar com todo e qualquer problema. E não é assim que funciona. A expertise, ou seja, a nossa experiência em reformular a nossa vida, ela vai se acrescendo de acordo com os embates, de acordo com as situações que vão surgindo. E vamos nos tornando cada vez mais aptos. Mas, ao mesmo tempo, percebemos que as mudanças, elas exigirão respostas novas. E isso não nos causará mais ansiedade. Aquela ansiedade que nos tira o sono, que faz com que a gente busque a perfeição. Não, nós acolheremos os desafios, os problemas como oportunidades de superação. Tem que querer, né? Tem que desejar. Porque até hoje eu vi uma frase, eu gosto muito de escutar também a Adenauer Novaes, onde fala que não se pode mudar aquilo que interiormente não se aceitou. Ou seja, tem que ter uma aceitação antes, né? Tem que querer, tem que desejar, né? Uma aceitação por dentro. Verdade. É verdade. Uma metáfora que eu costumo usar é a seguinte. Muita gente chega assim e fala, eu estou perdido. Nossa, eu estou perdido, não sei o que eu faço da minha vida. Todos nós já, uma vez ou outra, já soltamos essa frase. Essa frase é muito conhecida. Assim, meu Deus, eu não sei onde eu estou com a cabeça. Meu Deus, eu não sei o que fazer agora. Eu estou perdido. Veja, vamos pensar nessa frase. Eu estou perdido. Se eu estou perdido, já demonstra uma certa consciência de que o contexto onde eu me encontro, ele não é conhecido, ele não bate com aquilo que eu buscava, ele foge às minhas expectativas. Portanto, aparentemente, eu estava em algum lugar conhecido antes. Porque senão não teria sentido a frase estou perdido. Estou perdido do quê? Estou perdido do meu caminho anterior. Portanto, vamos lá. Então, se eu estou perdido, o que eu preciso para me encontrar ou para encontrar o caminho? Vamos imaginar o seguinte, né? Usando o tal das fórmulas prontas. Digamos que nós adormecêssemos agora e de repente, ao abrirmos os olhos, nos víssemos diante de uma estrada deserta no meio do campo. Eu olho para um lado, olho para o outro e não vejo nada conhecido. E solto a frase, eu estou perdido. De repente eu olho para o chão e vejo que na minha frente tem uma mochila. Abro a mochila, tem um monte de coisa. Tem um GPS, tem uma bússola, tem mapas estradais de todo o Brasil, né? E, nossa, tem um monte de coisa lá dentro. Mas me diga uma coisa, de que com esses recursos, um mapa, uma bússola, um GPS zerado, eu consigo chegar onde eu acho que eu devo estar? Não. Por quê? Nada disso servirá se eu não tiver uma informação preciosa, que é onde é que eu estou. Eu tenho que ter uma referência onde eu estou para que eu possa chegar a um lugar que eu acho que seja o meu destino. Portanto, o problema de estar perdido não é falta de recursos, é não saber onde é que eu estou. Eu estou perdido. E o que se refere a estar perdido dentro de nós? É quando eu não me reconheço, é quando eu não sei quem eu sou. Para me tornar uma pessoa ideal, seja ela alguma coisa do tipo ser boa, ou melhor ainda, né, ser melhor, eu preciso aceitar, encarar quem sou eu, como eu estou, quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, quais são os meus hábitos. A partir de então, conhecendo o que sou e quem sou, eu posso me tornar alguém que desejo ser. Estar perdido, então, praticamente é perder-se interiormente ou não se encontrar? Se ignorar, né, talvez. Ok. Tem aqui
deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui que é um nome estrangeiro que eu não consigo. Eu acho que é mais um nome simbólico que está perguntando. A morte é um descanso interno, então? Morrer é melhor que viver? Não, de maneira alguma. Primeiro que morrer eternamente não existe. Morrer, pelo menos, baseado naquilo que, como a gente fez na introdução, falei, eu tenho uma visão da vida espiritualista, né? Porque se eu tiver uma visão materialista, onde eu acredito que a morte é definitiva, então depois da morte não haverá nada. Então a morte também não existe, porque para existir alguma coisa eu preciso estar consciente dela. Se eu não tenho consciência após a morte não existe, só existe a vida, né? Ah, mas até quando? Até enquanto eu existir. Depois que eu deixar de existir, eu simplesmente não tem nada para mim. O universo todo, que é constituído a partir da minha observação, deixa de existir. Mas, como eu dizia, a morte, ela não é um descanso. A morte é simplesmente uma passagem de um nível consciencial para outro. E a vida continua, mas continua não com algo diferente. Não, eu não deixo de ser quem eu sou porque morri. O que eu deixo, sim, é os rótulos, aquilo que me identifica talvez nesse mundo. Eu não terei mais a profissão, eu não sou mais o pai, eu não sou a mãe, eu não sou o amigo, o colega, eu sou eu. Eu deixo de ser as etiquetas que penduraram em mim ou que eu me autocoloquei, né? Exato, perfeito. Ok. E as pessoas que são muito... elas são muito apegadas à matéria. Primeiro eu vou ler a pergunta aqui do Paulo, depois eu faço essa aqui. Se sentir perdido seria um pensamento de alguém que não tem um objetivo a seguir, não importa onde estamos, e sim o porquê de estar lá. Quem está fazendo é o Paulo. Concordo. Realmente é um belo pensamento. Não importa onde estamos, mas por que estamos lá, né? Quais as razões que nos levaram lá? Se eu tenho... É bem isso aí. Estar consciente de si mesmo não é estar consciente dos rótulos. Eu sou fulano, sou ciclano. A coisa mais difícil que nós temos é de nos autodefinirmos. Geralmente, quando me pergunta assim, fale sobre você, aí a pessoa fala dos rótulos. Ela fala assim, eu sou médico, eu sou psicólogo. Geralmente é assim, ela identifica-se com a profissão. Sou filho de fulano, filho de ciclano, sou pai de ciclano, sou marido, esposa, né? Eu sou santista, sou corintiano, sou brasileiro. Mas tira todos esses penduricalhos. Vamos direto no âmago. Quem é você? Para eu falar quem sou eu tenho que falar assim, das coisas que eu acredito, das coisas que eu desejo. Eu sou a somatória do meu passado, mais as escolhas que estou fazendo hoje, mas também muito do meu futuro, ou seja, daquilo que eu desejo, daquilo que eu sonho, daquilo que eu pretendo. Então, na realidade, quando a pessoa está perdida, geralmente ela está em desacordo, ou desacordo com aquilo que os outros dizem que ela é, ou desejam que ela seja, ou ela não está ainda consciente de quem ela é realmente. E todos nós, de uma forma geral, temos como objetivo principal nessa vida é de nos identificarmos. Quem somos nós? Né? Eu costumo perguntar assim, o que você gosta? Né? Mas você, não de fazer junto com fulano, ciclano, beltrano, não porque o outro espera, o que é que você gosta realmente? Esse é você, por enquanto, porque você vai mudar. Perfeito. As nossas preocupações, Vladimir, as nossas ambições, as raivas, o ódio, cobiça, isso tudo pode nos manter uma frequência distante, né, de nós mesmos, né? Isso aí pode sofrer um desequilíbrio. Sem dúvida. Na realidade, nós somos responsáveis, né, por tudo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, e tudo isso
transforma a vida em nossa volta, né? A realidade, ela é composta da minha interpretação, mas também da minha ação nesse meio, né? No universo. O mundo, o universo, a vida, ela é exatamente aquilo que eu acredito que eu mereço, ou aquilo que eu acredito que seja. É sempre crença. Por isso que é importante a gente saber exatamente quais são as minhas crenças, né? E não se envergonhar do fato, quando se constatar que muito das nossas crenças, ou todas elas, né, muitas vezes, traduzem as contaminações que formaram a nossa vida, ou seja, eu fui contaminado pelo ambiente onde cresci, pela sociedade, pela cultura, né, pela mídia, pelos valores dos heróis que eu elegi, das referências que adotei, e somos como uma colcha de retalho. E talvez, e aí é uma ideia minha, né, talvez o nosso grande objetivo nessa vida, o processo de evolução, mais que acumular novos conhecimentos, né, seria nos desfazer daquilo que não mais nos serve. Sabe, é como você estar dentro de casa e ter a coragem de doar, desfazer-se, liberar-se de tudo aquilo que não é mais útil. Eu estou aqui agora no meu quarto, aqui na minha sala, né, que é um escritóriozinho, estou olhando uma parede cheia de livros. É muito legal, muito bacana, mas tem livros aqui que eu li há anos e nunca mais li. E eles estão parados aqui. Que serventia isso tem para mim? Nenhuma. Né? Então, um questionamento. Será que eu preciso ter tanta coisa? E se eu agora desencarnasse, de uma hora para outra, o que acontecerá com esses livros? Irão. Minha esposa provavelmente vai doar todos eles, pelo menos alguns. Os de psicologia eu sei que não, porque ela está estudando, então ela vai querer me manter. Mas muitos livros não fazem o menor sentido estarem aqui empilhados, né? Só para que eu visualize o passado deles, ou seja, a leitura que eu fiz. Então, essa opção, que também é uma coisa que eu tento, estou buscando, e com muito sacrifício, adotar na minha vida, daquela chamada simplicidade voluntária, e tem muitos sites, eu até sugiro procurar no Face, né, alguns grupos que se auto-intitulam minimalistas, né, que não é nada de modismo, muito pelo contrário, é uma busca sincera, né, de simplicidade voluntária. Tem até um livro que fala sobre isso. É muito legal você ficar livre de tudo aquilo que não te faz falta, mas que te ocupa demais o tempo, a vida, né? Também vou começar a repensar também aqui na minha estante. Uma boa dica. Olha só, o Roberto está perguntando sobre a religião. Pode, de uma certa forma, limitar a nossa transformação? Depende do momento que você está vivendo. Digamos alguém que não tenha o hábito, ou não tenha assim, uma certa conexão com o divino. Vamos falar antes de falar em religião, vamos supor, uma pessoa que, seja pela cultura, seja pelo meio onde ela cresceu, ou seja pela experiência enquanto espírito mesmo, ela não desenvolveu ainda um contato com a chamada espiritualidade ou o divino, a ideia de divino. Qualquer religião poderá dar a ela muitos ingredientes para que ela possa desenvolver essa visão. A religião, como tudo na vida, volto a insistir, é provisório, precário, porque dá respostas, apresenta verdades que poderão atender determinado tempo, determinado contexto, e poderão fazer todo sentido, mas é inevitável. Um dia ela será superada, né, por você. É estranho algumas pessoas falarem assim: eu não aceito isso, mas você leu? Não, eu não vou com a cara dessa ideia. Mas você leu a respeito, você conversou com alguém, você tentou entender qual é a visão do outro. De repente, pode ser que você rejeite 99% de tudo aquilo, mas 1% talvez faça sentido. Então, agora, se você perguntar para mim, mas a religião, ela pode atrapalhar? Pode se, de repente, ela te
aprisionar numa ideia estática. Toda religião que aprisiona o indivíduo em rituais estáticos, né, atende a determinado indivíduo que se satisfaz em viver daquela forma. Só que é inevitável. Chegará um momento em que essa vida estática não mais satisfará. E aí ele buscará uma outra alternativa. E muitas vezes é um processo doloroso, porque significa se apartar de grupos, de pessoas. Quantas pessoas frequentam determinada religião e de repente se mantêm, já não se satisfazem mais, mas ficam com receio de ficarem sós. E aí acabam muitas vezes negando a sua própria identidade, a sua própria visão de mundo para estar junto com os outros. E isso também é complicado. Eu preciso estar com os outros, mas não preso aos outros, e nem eles a mim, porque senão ninguém cresce. E as pessoas que se preocupam muito com o lado espiritual, o Vladimir, o que não deixa de ser errado, claro, mas deixa a matéria, deixa o aqui e o agora, né? Ficam preocupados em fazer projeção astral, em como é que é o outro lado, como é que se deparar com o desconhecido. No caso, a matéria fica em segundo plano. Daí não atende nem a vida material e nem a vida espiritual. Isso daí é uma coisa séria também, né? A pessoa, ela eu mesmo já vivenciei uma fase assim na minha vida onde eu falo assim: nossa, eu sou um espírito, eu não sou matéria. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou fazer mais projeto nenhum. Eu não vou me preocupar em querer melhorar a minha vida profissional, ampliar meus recursos materiais. Eu vou só vivenciar essa experiência esperando o dia do meu desencarne, né? Tem pessoas que pensam assim, elas já estão desencarnando. Mas veja... Não, é verdade, verdade. Você está falando é uma coisa muito séria mesmo. Então, veja bem, mas então qual é a utilidade que você veio para esse mundo? As pessoas pensam que vieram para cá, muitos, né? Para descobrir a espiritualidade e depois abrir mão da vida. Não, isso é um suicídio. Mas suicídio da pior espécie. Por quê? Você está fugindo à responsabilidade de mudar o mundo onde você foi colocado, não para vir a passeio. Nós estamos aqui a trabalho. Então, sabe, é a mesma coisa que eu vestisse o uniforme de uma empresa onde eu trabalho, mas eu falo assim: olha, não, isso aqui é só minha vida profissional, eu não vou fazer nada, eu vou esperar dar 18 horas, bater meu cartão e ir embora, porque essa não é a minha vida de verdade. Então, meu amigo, então nem vem para o trabalho, né? Veja, e tem uma outra coisa, essa dicotomia, vida espiritual e vida material. Gente, nós vivemos na matéria enquanto espíritos, mesmo desencarnados, até o momento em que nós nos tornarmos, né, algo que é discutível, né, espíritos puros, sem nenhum resquício de matéria. Vamos usar a ideia do perispírito, o corpo espiritual, né? Tem várias denominações, mas vou usar a palavra perispírito porque é que eu estou mais habituado a lidar. É matéria. Vamos pegar então o livro dos espíritos. Existe Deus, espírito e matéria. Caramba, nós estaremos usando sempre a matéria. Eu não vou ficar no vácuo. Eu estarei pisando em algum lugar, eu estarei me relacionando com outras pessoas a partir do momento que eu identifico o outro. E esse outro usa uma matéria que dá a sua forma e permite com que eu me comunique com ele. Portanto, viver esse negócio, viver o mundo material e o espiritual é uma roubada. Nós vivemos, nós somos seres multidimensionais, vivendo nesse exato momento essa experiência multidimensional. Eu não estou preso a um corpo, eu uso um corpo como um hardware. É como nós agora, estamos aqui na internet, eu estou com o meu aparelhinho aqui, com o meu notebook, utilizando, você o seu, e cada um dos participantes desse programa está diante do seu notebook. E estamos todos aqui conversando, trocando ideia, ouvindo a minha voz e tal, mas isso... Veja, eu preciso desse intermediário material para poder me manifestar. Então, quando você está encarnado, você tem a responsabilidade de usar esses recursos, de aprimorá-lo, de aprimorar o mundo
porque é muito cômodo. Ai, o mundo tá uma droga, não vejo a hora de ir para a colônia espiritual. A colônia espiritual é material também, numa outra dimensão. Então, quer dizer, você vai viver lá, né? Eu só vou viver lá, porque aqui não me interessa. Pô, uma sacanagem, quer dizer, você vem para o mundo, não faz nada para arrumar, deixa a casa bagunçada e vai embora. Não lavou a louça, não varreu a casa, não pintou, não cuidou. É como se fosse aquelas casas que a gente aluga de veraneio, né? Não é minha mesmo, né? Deixa tudo Verdade, quebrado. verdade mesmo. Tem gente saindo do mundo e tratando o mundo como se fosse casa alugada para o carnaval. Tudo quebrado, tudo sujo. Ah, tô fora, não é minha casa. É a nossa casa sim. E outra coisa, hello, nós vamos voltar aqui muitas vezes. Portanto, lave a louça, porque na volta ela estará aqui na pia. Boa essa, muito boa. As pessoas falam que a gente está aqui a passeio. Eu já escutei muito também essa frase. Estamos aqui a passeio. Não, nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui a trabalho. E olha, gente, viver é para profissional. É briga de cachorro grande. Não é. Ó, eu costumo dizer o seguinte, Suzana. Assim, ó, você quer uma boa? Vira protetor espiritual. Você não encarna, você fica só dando palpite, olhando os caras ralando, tá? Mas para chegar lá, você vai ter que ralar muito. Então vamos ralar legal, vamos trabalhar para chegar nesse estágio, tal, onde eu fico olhando os outros ralando, né? Pô, é muito cômodo. O mentor disse pra mim que eu devo ter paciência. Manda ele vir pra cá, ele encarnar, ter sogra, filho, cunhado desempregado, ter relógio de ponto pra bater, ter faculdade pra cursar. E aí ele vai dizer pra mim tudo isso. É claro, ele sabe disso. A ideia que a gente faz do mentor, aquele ser, sabe, inodoro, incipiente, assim, distante, com aquele corte de cabelo perfeito que nunca muda, né? Olhando pra gente, né? E fazendo... Ai, meu Deus do céu, que horror. Não é nada disso. Ele veio, é farinha do saco, ele passou pelas situações que nós estamos passando. Por isso que eles olham pra gente com muito amor, com muita tolerância, com o reconhecimento de que nós somos heróis. Olha, outro dia desse eu fui falar num centro a respeito de reencarnação. E eu disse o seguinte, gente, definitivamente, nós precisamos olhar para nós com orgulho. Ai, pessoal, olha assim, um para o outro, né? Orgulho é uma coisa que a gente tem que combater. Calma lá. Orgulho não em relação aos outros, orgulho em relação a mim mesmo. Eu sou a minha melhor versão. Caramba, eu reencarnei já milhares de vezes, né, pelo menos, e eu fui colhendo experiências. Eu matei, eu fui morto, eu roubei, eu fui roubado, eu fiz de tudo. Eu já vivi em tantos contextos, já passei por tantas famílias, já amei, fui amado, já traí, fui traído, e apesar de tudo, com todas as lutas e guerras que eu participei, já lutei por bandeiras, já lutei por religiões, já fiz o diabo em nome de Deus, e o resultado disso sou eu. Eu sobrevivi a mim e sempre sobreviverei às minhas escolhas, aprenderei com elas. Eu sou o herói de mim mesmo, eu sou o personagem central da minha história, eu sou o protagonista da minha vida, e todos devem respeitar isso, a começar por mim. A gente tem que... Eu penso assim, quer ver? Com a evolução, como a evolução é um processo infinito, nós temos uma eternidade praticamente pela frente, né? Nós somos espíritos imortais. E eu, pelo menos, estou procurando fazer de uma forma calma, porque como essa é a minha primeira encarnação, que eu estou tendo essa consciência de que eu devo me transformar, então eu estou fazendo com muita lucidez, com calma, porque olha, quantas vidas atrás eu tive que eu não tive essa percepção que eu estou tendo agora. Sim. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente não tem que se apressar ou querer saber do mundo espiritual. Vamos dar conta do nosso trabalho aqui, seguindo uma vida espiritual. Eu acho que uma coisa eu acho que tem que haver um equilíbrio aí, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa ver o seguinte, né? Olha só, nós estamos
há muito tempo, experienciando a vida. Mas sobre religiões, pensamentos filosóficos que vão se aprimorando, vão se sobrepondo uns aos outros. Então, é óbvio que tudo é novo a cada reentrada nesse plano. Como também é novo quando nós retornamos para o plano espiritual, o chamado plano espiritual. Não importa, a vida ela é nova a cada instante e não tem como ser diferente. Portanto, eu tenho que ter uma tolerância com a minha velocidade, e não é só com a minha, com a de todos que estão à minha volta. Se eu quiser impor um ritmo ao outro ou seguir o ritmo do outro, caramba, eu posso sofrer muito e posso fazer sofrer. A cópia, né, da vida espiritual. Essa frase, inclusive hoje eu ouvi essa frase, o Vladimir, que a nossa vida humana ela é praticamente uma cópia da vida espiritual. Está correto isso? Olha, eu sabe que eu não sei, eu penso assim. Quer saber como é que no plano espiritual? É a mesma coisa que aqui. A mesma coisa. Só que mais sofisticado, vamos dizer assim, né? Talvez com uma visão maior, mais ampliada da realidade. Mas é sempre limitada. Por quê? Vai estar limitada ao meu grau de conhecimento, de entendimento da própria realidade. Então, quando eu vejo a minha vida e a minha volta, veja só, se eu desencarnar agora, o que eu vou ser do outro lado? Tudo menos o corpo. O que o corpo me limita ou me propicia? O corpo me propicia emoções físicas, aliás, sensações físicas, que têm um impacto na minha maneira de viver, na minha maneira de ser, de me relacionar com o outro. Eu não tenho um corpo, mas eu vou ter um corpo adequado a esse novo plano, a esse outro plano, onde eu vou perceber a realidade de uma maneira diferente. Mas ainda vai ser uma tradução dessa tal realidade, que essa tradução se estabelece em mim. Ou seja, se eu costumo dizer o seguinte, o que se torna uma pessoa preguiçosa depois que desencarna? Nada, ela continua preguiçosa. Um fofoqueiro continua fofoqueiro. Um vagabundo continua vagabundo. Alguém trabalhador ou interessado continua a mesma coisa. Nós não mudamos porque simplesmente tiramos o uniforme. Nós somos quem somos. Nós podemos fingir. Só que lá, talvez, né, conforme falam, e a gente lê, e até bate papos com seres que vivem exclusivamente lá nesse plano, não aqui, o que nos passam é que, como o corpo que nós utilizamos, ele tem uma velocidade muito mais rápida, né, de expressar aquilo que somos em essência, então é meio que difícil mentir, fingir. Aqui a gente olha para o cara, não está afim de falar, mas finge, põe um sorriso no rosto e finge que está afim de bater um papo, que gosta. Mas quem faz uma boa leitura corporal consegue identificar as contrariedades, né? Enfim, eu acho que a gente não deve separar muito não essa ideia assim, a vida aqui, a vida lá, é tudo igual. A única coisa é que os contextos são diferentes, né? Eu não vou ter, esse aqui é meu pai e minha mãe. Não, somos todos irmãos. Isso, porque ali vai ficar patente. Nós somos simplesmente seres que fomos criados. Ninguém gerou, não tem um pai que me gerou, uma mãe que me gerou. Não, me geraram corpos. Mas eu, enquanto consciência, eu sou igual a qualquer um. A gente praticamente hoje, o que tu falou de fingir, a gente não tem mais tempo, né, para as pessoas, né, Vladimir? A gente não tem mais tempo para dar uma palavra para um amigo, um vizinho. E aí eu te pergunto, eu entro dentro de uma questão que eu gosto muito de conversar sobre isso, que é sobre os nossos processos emocionais, aqueles que, como raiva, ódio que nós sentimos, que estão nos chakras baixos. Tu poderia falar para nós um pouquinho desse processo emocional, essa carga que nós trazemos conosco? Veja, as nossas emoções, é uma opinião, eu repito sempre, gente, é uma opinião minha, e que por enquanto me satisfaz, mas me satisfaz pouco, porque eu estou sempre procurando
entender melhor, de uma forma diferente, essa questão das emoções, né? Vamos imaginar o seguinte: as emoções, elas são a base, né, automática, né, daquilo que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, da minha existência multimilenar, né, e que elas estão num padrão tal que atende às minhas necessidades hoje. Hoje você postou um texto muito interessante, dizendo que não existe emoção má ou boa. Não existe mesmo. O que vai determinar se não é a emoção é má ou boa, é a maneira como você age, ou seja, como você traduz essa emoção para fora de você, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre pergunto, né, na terapia, no processo terapêutico da passada, né, a gente, para poder até levar a pessoa em regressão, a gente usa uma técnica onde eu preciso saber quais são as emoções que... estamos no ar ainda? Caiu? Sim, não, estamos. Tá. Eu preciso saber quais são as emoções que fazem parte da dinâmica dessa pessoa no relacionar-se com o outro. Então a gente pergunta assim: quando você se vê contrariado, quando você se vê agredido nas suas pretensões, né? Como é que você reage? Que emoção que vem, né? Como é que você se sente? A maioria diz: eu fico triste, contrariado, fico chateado, fico magoado. Aí eu pergunto: mas tudo bem, isso, mágoa, a chateação, a tristeza, surge depois que você fez uma reflexão sobre aquilo que te impactou no momento. Mas eu quero a emoção primeira que vem. E é claro, as pessoas tentam, escorrega daqui, escorrega dali, mas depois acabam assumindo. Raiva. Toda vez que nós somos contrariados, a primeira emoção que vem é a raiva, que pode durar milésimos de segundo, mas ela vem. Porque a raiva é o sentimento, aliás, a emoção que surge diante da contrariedade, diante daquilo que me ameaça a qualidade de vida, meus sonhos, seja lá o que for. Aí eu me comporto conforme a minha estrutura, os meus sentimentos, o meu ser, o que eu sou. Eu posso expressar a minha raiva, né, por ter sido contrariado, em lutar por aquilo que eu quero. Não lutar contra aquele que se opõe. Não partir para a violência. A violência é má. Digamos assim, agir violentamente, agressão, isso não é legal. Mas a raiva é o combustível da ação. Eu estou com raiva por não ter conseguido isso. Então agora eu vou me empenhar mais. Então, veja, não é negativo. Como a tristeza também não é negativo. A tristeza faz parte, tanto quanto a raiva, desse processo. Agora, o que eu vou fazer a partir disso, aí sim, isso vai determinar a qualidade da minha vida e da vida dos outros, muitas vezes. Porque sempre vou interferir na vida do outro, sempre, né? Exatamente. Antes de a gente lançar um juízo, né, do valor do problema, notar se é bom, se é ruim, é aquilo que fazemos com elas e não elas em si mesmas. Ela está em nossa natureza como emoção básica. Eu estou lendo aquele texto que tu te referiu. Ela está na nossa natureza como emoção básica, legítima, que pretende nos avisar sobre alguma coisa que não está bem e que pode nos trazer reflexão e aprendizado. É justamente isso que tu falou agora. Isso daí, Suzana, é importantíssimo, inclusive, sobre um outro aspecto. Veja só. No meu trabalho, como é que eu falo? Como é que eu posso dizer? Eu valorizo muito algumas informações, aliás, todas as informações que o cliente me passa. Mas tem uma que eu acho preciosíssima, é uma das mais importantes. Eu pergunto para ele o seguinte: me diga que doenças você teve ao longo da vida, em que momento aconteceu, né? E o que você tem hoje ainda como limitação física, enfim, quais são os problemas de saúde que você tem? Por que isso? Porque o corpo sempre é a tradução daquilo que eu sou em essência. O corpo não é uma casca, o corpo não é simplesmente um invólucro, uma embalagem, mas ele é a manifestação neste plano do que eu sou
dos meus conflitos, das minhas habilidades, de tudo aquilo que compõe o meu ser, o meu eu, se manifesta nesse plano. Então, as doenças, elas nada mais são, e qualquer doença, desde as patologias físicas, né, envolvendo diversos órgãos, as psicopatologias traduzem exatamente o meu conflito. Então, se eu tiver ouvidos de ouvir, olhos de ver e ouvir meu corpo, ver meu corpo, eu poderei entender os recados que ele me dá. Tem uma frase interessante, muito interessante, que diz o seguinte: quando como é que é o nome? O corpo fala, né? Quando a boca cala. E quando a boca fala, o corpo sara. Ou seja, eu preciso entrar em contato com aquilo que eu sou. Vou dar um exemplo particular, tá? Eu recentemente passei por uma cirurgia de vesícula, né? Eu tirei a minha vesícula, por quê? Porque tinha pedras na vesícula, né? Aí eu, muito interessado no entendimento do sentido metafísico de cada um dos órgãos, mas também das várias manifestações patológicas, eu descobri que, né, lendo, que a vesícula é o reservatório da raiva. Olha só. Quanto mais... Interessante isso. É o reservatório da raiva, né? O fígado, ele tem a ver com a raiva, a metabolização da raiva, como o rim do medo, né? Então, olha só. Quanto mais eu engulo o sapo, e eu engulo e não ponho a minha raiva para fora, e volto a dizer, botar a raiva para fora não é xingar, não é gritar, não é quebrar tudo e bater no outro. Colocar a raiva para fora é manifestar a sua contrariedade, verbalizando, agindo de maneira proativa, de maneira coerente. Por quê? Como eu, por uma questão de hábito, durante muitos anos eu me contive, aquela raiva se materializou nos cálculos biliares, ou seja, se materializou praticamente nas pedras, né? Só que a coisa ficou tão comprometida que eu tive que tirar a vesícula. Agora, olha a pergunta interessante. E agora, sem vesícula, sem reservatório da raiva, o que acontece? Sabe o que eu tenho percebido? E isso também a gente encontra, né? O Val Capelli escreve muito sobre isso. Não sei se você já leu alguma coisa dele. É A Metafísica da Saúde, um livro muito interessante, eu recomendo a todos. São 4 volumes. Até já anotei aqui. Val Capelli, a Metafísica. Inclusive você consegue baixá-los em e-book. No ForShare você acha todos eles. Okay. Eu tenho eles aqui à disposição. Se alguém depois quiser livros sobre metafísica da saúde, tem alguns autores, como o Adu, que é um francês, um médico francês. Ele tem um livro chamado Diga-me onde dói, direi por quê, né? Também ligado à psicossomática, mas principalmente à metafísica. Tem um outro médico alemão, aliás austríaco, que escreveu um livro interessante, A Doença como Caminho e a Doença como Resposta. Ou seja, você entendendo a doença como linguagem da alma, do Rüdiger Dahlke. E também você consegue, tudo isso que eu estou falando, você consegue baixar na internet, né? Tem, enfim, então, só voltando à questão da vesícula, eu entendi a partir dessas leituras que a partir de agora eu não tenho mais um reservatório de raiva. Se eu agora eu estou numa roubada, eu tenho que aprender a lidar com as contrariedades, né, de forma a não retê-las em mim, porque senão ela não vai ter um reservatóriozinho onde ela vai se cristalizar. Não, ela vai ficar contaminando todos os meus órgãos, o meu corpo vai penar por isso. Então, existe uma tendência, aqueles que estão ouvindo podem perceber isso. Quem tirou a vesícula passa a falar a verdade, ou seja, ele não tem papa na língua, começa a ser mais autêntico, digamos assim,
com as suas verdades, com as suas vontades. Não significa que a pessoa se torne um expert nisso, um mestre. Às vezes acaba se desequilibrando e depois você vai ter os resultados também, né? Se torna chata, reclamona e tal. Por isso que é interessante, é lidar com isso. Eu, como não aprendi a lidar com isso antes, sacrifiquei minha vesícula, né? Vejam só, tem outra coisa interessante. Sabe, eu sempre pergunto para o meu paciente assim, eu pergunto, como é que funciona o teu intestino? Por que eu pergunto? Pessoas geralmente com intestino preso são pessoas que não conseguem perdoar facilmente. Elas retêm as coisas, elas são um pouco enfesadas, né? O que significa a palavra enfesado? Enfesado é aquele que retém fezes. Ou seja, o intestino, qual é a função do intestino? É ele absorver todos os nutrientes daquilo que te alimenta. Mas não é só fisicamente. A vida te propicia uma série de situações que vão alimentar o teu espírito de experiência. O que nós devemos fazer com as experiências da vida? Aquilo que é útil, eu agrego ao meu ser. E aquilo que não presta, eu devo deixar passar, eu devo me desapegar, eu devo deixar que vá. Da mesma forma como os alimentos. Eu me alimento, aproveito aquilo que é útil para mim, e aquilo que não é útil vai-se embora. Não é assim? Quando eu tenho dificuldade de lidar com esse desapego, eu sou rancoroso, eu não consigo perdoar, eu guardo as coisas, o que acontece? Aquilo vai impactar o funcionamento físico desse processo, que se traduz no intestino preso. Aí as pessoas falam, nossa, aí eu falo para fazer um exercício, começa a perdoar, começa a pelo menos pensar, se esforçar em perdoar, vê como vai mudar o funcionamento do teu intestino, e muda. Exato, isso eu sei que realmente muda, porque como eu disse antes, o corpo físico, ele é uma tradução, ele é uma manifestação daquilo que eu trago em mim. Quer ver? Um outro exemplo, muito comum, pessoas que sofrem de gastrite. Aí, mas por que a pessoa está com gastrite, né? Eu tenho um problema de gastrite. E o que você faz? Eu tomo um omeprazol. E aí não tem problema, posso comer até um cavalo, que não me dói. Né? Mas olha, você não lidou com o problema, você lidou com o efeito. Você foi lá e calou o corpo. Olha só, você calou o corpo. A gastrite é a manifestação do quê? Do sapo que você engole, da tua contrariedade. Mas então o problema são os outros? Não, porque o problema não é o que o outro te faz, é a maneira como você reage. A gastrite traduz algo que você precisa estar atento. A tua dificuldade em aceitar a diversidade, a dificuldade em lidar com contrariedades. E aí você, por falta de condições, ou porque de repente é impedido pelo contexto onde você está inserido, você engole. Aí se você toma o omeprazol, legal, você não vai sentir os efeitos do teu corpo no estômago, mas aí a tua digestão é péssima e força o teu intestino, aí você ganha uma colite. Aí você toma um remédio para colite, até que chega uma hora que você, não, vou na causa, vou tomar o quê? Um psicotrópico para ficar mais calmo. Você não está ainda resolvendo o problema, você está mudando sempre, atuando em cima dos mensageiros da lição, que é o corpo. Se eu calar o alarme, eu não elimino o roubo, eu não elimino o incêndio. Imagina, você instala um alarme contra o incêndio na sua casa, aí toca 2 horas da manhã o alarme, aí você fica nervosa, com raiva, porque você acordou no meio da noite, aí vai lá e martela o alarme para acabar com o barulho. Você acabou com o incêndio? Danou-se. Aí, veja só, mas é isso que nós fazemos com o nosso corpo. Não, é verdade, exatamente assim. Olha só, nós somos a civilização do engove. Tome um antes e um depois e faça a roubada que você quiser com você mesmo. Ou seja, é para não sentir os efeitos das minhas escolhas. O engove, ele cura? Não, ele simplesmente elimina o efeito das minhas escolhas. Quer dizer, o efeito visível, porque o fígado está indo para o vinagre. Então, vamos continuar tomando engove?
ou vamos mudar o nosso hábito, ou de repente entendemos qual é a dinâmica do meu corpo, quais são os limites, e ter prazer ou ter satisfação. Enfim, são escolhas. Quando nós deixamos, né, Vladimir, de mudar aspectos importantes na nossa vida, por não observar, né, essas emoções que elas estão dentro do nosso universo interior, aí a gente começa a perceber. E aí, por que não fazer as perguntas? Tem até naquele texto, tem as perguntas, eu acho que tu deve ter visto. A primeira pergunta: qual o sentido dessa emoção em mim? O que ela vem fazer? Para onde ela me jogou? Que aspectos ela me apresenta a respeito de mim mesma? O que posso retirar dessa experiência? Né? É uma boa... É para se questionar. Legal. Isso. E eu tenho aqui... Não, pode responder, depois eu faço a pergunta da Sara. Olha, se vocês quiserem, quem quiser, algum desses livros, né, que são muito interessantes, e vai nessa linha de você fazer perguntas, né? Os dois livros que eu citei, do Rutger Dauck, a doença como linguagem da alma, a doença como um caminho, um método para a interpretação da doença, né? E tem o do Michel Odu, que é Diga-me onde dói e eu te direi por quê. Esses 3 livros, associados também ao livro do Val Capelli, que fala da metafísica da saúde, gente, é bem por aí. Ele chega e fala: o que é que o teu fígado está te perguntando? O que é que a tua amígdala está te perguntando? O que é que o teu joelho está clamando por você? Porque quando chega no processo da dor, né, Vladimir, a dor é uma comunicação com o corpo, né? É como se dissesse assim, ô cara, dá uma olhadinha aqui, ó, eu tô aqui, tá acontecendo isso, é mais ou menos isso, né? Exatamente. Eu diria o seguinte: nós não precisamos contratar nenhum consultor para nos dizer como está a nossa vida. Basta a gente olhar para o corpo, gente. Meu joelho está doendo, então tá ok. O que você está evitando se dobrar? Qual é a tua dificuldade em admitir que você não pode tudo? Entende? E outra, o corpo é sábio. Se você não ouvir, ele vai ter que usar todos os recursos. Por exemplo, te jogar na cama. Exatamente, é isso que eu ia dizer agora. Querendo ou não, tu vai ser obrigado a ouvir teu corpo, porque ele te deixa num estado assim que tu é obrigado a ficar pensando. Sim. O Vlad, eu tenho aqui a Sara York, tá? A Sara York, ela tá em Liverpool, no Reino Unido. Ela disse que está ouvindo o programa, está maravilhoso, ela disse que está adorando, e ela queria fazer uma pergunta. Olha só, quando ele cita a tristeza como uma coisa boa também, qual seria a relevância real para a utilização dela? Veja bem, dizer que a tristeza é uma coisa boa, talvez seja... que as palavras nos limitam muito, né? Pode dizer, como pode ser uma coisa boa se me causa dor? Eu não digo que a tristeza é uma coisa boa, mas o entendimento do porquê ela surge, tá? A tristeza, ela está sempre relacionada a um processo de luto. O que é a tristeza? Vamos pensar do ponto de vista simples e até filosófico, mas simples. Eu estou triste. Por que eu estou triste? Porque a vida não corresponde ao esperado, ok? Então, vamos lá. Por que é que não corresponde ao esperado? O que foi que aconteceu que entrou em conflito? O que eu desejava com aquilo que eu obtive? Foi por uma falha minha? Foi por uma ilusão? Será que eu coloquei nessa expectativa muito de uma fantasia? Será que eu estou querendo obter do outro ou do mundo algo que não está em mim? Por que eu estou triste? Porque se eu não me tocar disso, aí eu posso cair no vitimismo, tá? E achar que não é justo o que aconteceu comigo. E aí, se eu cair no vitimismo, ou seja, o mundo ou alguém teve o poder de me fazer triste. Então, somente o mundo ou alguém vai me devolver a felicidade. E eu me torno, então, a partir desse momento, refém do mundo, representado pelos outros.
ou por um objeto, ou por uma situação, ou por um contexto, e eu me aparto de mim. Na realidade, a tristeza é um convite à autorreflexão. E isso realmente, infelizmente eu digo, mas na realidade faz parte da vida, isso faz parte da nossa essência, a nossa solidão. É duro entender e aceitar, mas nós somos sós. Essa solidão da individualidade, ela é inegociável. Nós poderemos nos aliar a outros solitários na busca do entendimento da vida, da superação dos problemas, da abertura da nossa mente a outros contextos, a outras informações, a busca em si. Mas nós jamais nos completaremos com o outro. O outro poderá ser um parceiro por muito tempo, reencarnações e encarnações, mas chegará um momento em que nós escolheremos uma estrada diferente, mas não porque seja contrário ao outro, porque faz parte da busca a solidão. Então, essa tristeza ainda, se nós percebermos, tem muito a ver com as nossas ilusões, com aquilo que a gente buscava, principalmente no outro. A gente buscava o reconhecimento, porque nós queremos ser reconhecidos, queremos ser amados, queremos ser aprovados. Mas por quê? Porque ainda faz parte do processo de crescimento. Enquanto imaturos formos emocionalmente, nós ainda dependeremos da aprovação do outro. Mas isso não é mal, isso faz parte. Nós não podemos rejeitar essa etapa, não podemos pular. Então devemos aceitar os lutos, né? As perdas, os ganhos, porque também quando nós ganhamos, nós também perdemos coisas, né? Enfim, e a questão é sempre aquela que eu até já coloquei numa outra oportunidade. Viver é escolher. E escolher muito mais do que um gesto simbólico da liberdade que pertence a todos nós, como já dizia Jean-Paul Sartre, né? Somos condenados a ser livres. Viver é escolher e escolher é renunciar. Sempre renunciamos, né? Eu renunciei a jantar com a minha mãe e minha esposa, que estavam lá tomando uma sopa maravilhosa para estar aqui. Mas por que eu estou falando isso? Só porque é um fato. Eu renunciei, eu tive que escolher. Eu estou lá, eu estou aqui. Então, eu renuncio àquele momento de prazer para ter esse outro prazer, e depois eu vou, se ainda sobrar sopa, ter o prazer de tomar aquela sopinha que estava muito boa. Não, vai tomar sim. Muito bom. A Sara, inclusive, ela mandou dizer que muito bem explicado. Muito obrigada, Vladimir. Um excelente profissional. E enquanto profissional de neurolinguística, fico muito feliz em saber da existência desses grandes irmãos prontos a estender ajuda. Muito obrigada. Ela está te agradecendo pela explicação. Poxa vida. Olha, gente, uma coisa, vamos deixar bem claro, porque uma vez eu falei, não sei foi aonde que eu falei, aí tinha uma pessoa na plateia e ficava balançando a cabeça. E isso me preocupa por quê? Porque se a pessoa não está balançando a cabeça é porque não está concordando. E às vezes, num bate-papo, a gente não tem a oportunidade de ouvir o outro. E o outro sempre tem algo a acrescentar. Eu já abri mão de muitas das minhas provisórias respostas, porque me mostraram outras que podiam atender melhor aquela busca. Eu estou a todo momento aberto a abrir mão mesmo das minhas verdades, porque elas são provisórias, eu já declaro de cara, né, por outras que possam me ajudar. Gente, eu poderia dizer assim, nossa, tem tantos livros que podem abrir a nossa mente a outros livros, mas mais do que livros, abrir a nossa mente às nossas ideias, a possibilidade de entendermos melhor. Tem um livro interessante que se chama O Poder do Hábito, né? Que é um livro também muito bom e tem para baixar na internet. Ou seja, quem quiser livros, assim, algumas dicas, e alguns como eu tenho já aqui no meu HD, tem livro pra caramba, eu tenho mais de 1.200 livros aqui, né? Eu fui baixando. Eu não li todos ainda, mas eu estou sempre lendo alguma coisa. Então, quem quiser, manda um e-mailzinho para mim, Vlapsi, né? WLAPSI,
P de pato, S de sapato, @gmail.com, e a gente manda sem problema nenhum. Exato. E Tá também, quem quiser, tem lá no meu Face, eu tenho adicionado o Vladimir lá, é só pedir lá a solicitação de amizade que o Vladimir adiciona, ok? Bom, Vladimir, nós estamos aí alguns minutinhos para terminar. Eu gostaria que tu fizesse uma reflexão para a gente terminar. Perfeito. Pode ser? Olha, gente, a reflexão, né, ou a proposta de reflexão é a seguinte: nós somos a nossa melhor versão, sempre. Sempre escolhemos o melhor, o mais adequado, o mais justo, o que parece ser ideal, sempre. Mas isso significa que estamos certos? Não, não tem nada a ver com estar certo ou estar errado. É aquilo que eu posso oferecer como resposta ao mundo, e é aquilo que suscitará resultados. O importante é estar preparado para os resultados, como resultados, não como prêmios ou castigos. Ninguém vai ser castigado. Nós só teremos a conta daquilo que consumimos, daquilo que compramos, daquilo que estragamos ou daquilo que propiciamos. Se aquilo que nós plantamos, nós colheremos. E isso não é em tom de ameaça, é simples demonstração de que tudo é decorrente da nossa liberdade de escolha. E não devemos nos prender jamais, em hipótese alguma, a sentimentos de culpa, mas devemos ter um compromisso em assumirmos a responsabilidade perante a nossa vida, fazermos o nosso melhor, sairmos desse mundo sabendo que deixamos a louça lavada, ou pelo menos parte dela, porque nós vamos voltar para essa cozinha, nós vamos voltar para essa sala, nós vamos voltar para essa casa. Esse lar será nosso durante muito tempo, mas um dia nós teremos que abrir mão dele, porque iremos para outros planetas, outras estrelas, né? E guardaremos com uma recordação maravilhosa esse período de aprendizagem, tal qual nós guardamos como recordação maravilhosa a nossa infância, né? Nas várias casas que já moramos, nas famílias que pertencemos, nos amigos que tivemos que um dia foram embora e nunca mais voltaram. É isso aí, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade. E sempre que quiserem, estarei disposto aí a fazer esse blá 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 com vocês. Legal, Vladimir. Eu até sugeri isso mesmo. A gente vai agendar outros dias. O pessoal que está gostando aí, que estou recebendo bastante mensagem lá no inbox, e eles realmente me pediram para que eu te convidasse, e isso com certeza nós vamos fazer, ok? Muito obrigado, Vladimir. E eu acrescento também de tudo que tu disse, que a busca pelo conhecimento, ele é constante, ele não para. Ok, pessoal? Então eu agradeço a todos, agradeço ao Vladimir. Agora tu pode ir lá para tua família, tomar tua sopa lá, que quem ficou com vontade de tomar sopa fui eu. Nossa, acho que é sopa de mandioquinha. Muito boa. Tá bom, então gente. tá, Vladimir, muito obrigado. Tá? Até a próxima, obrigado então. A vocês. Até mais. Tchau. Tchau.